Seguinte, galera, hoje, agora à noite, a gente vai ver como é que funciona a prova ser delegado no Brasil, mano. Agora a gente vai ver uma aula de como. Não ver uma aula, a gente vai ver como é que funciona a prova ser delegado no Brasil. Mano, é complicado, velho, é complicado. Eu não sei porque eu tô falando assim. Espero que você já vá deixando seu like. Se possível, se inscreva no canal. Vou postar vídeo relacionado a isso tudo. Que é importante a gente aprender, né? Certo? Sempre tá aprimorando nosso conhecimento. Então vamos ver como é que funciona a prova para ser delegado no Brasil. Pronto, a gente já está aqui na minha tela do OBS. Aí primeiramente eu vou ver aqui no Google, né? Bora ver como é que funciona a prova. Não, bora olhar no ChatGPT, né? Para ver como é que é a prova para ser delegado, né? Bora ver como é que funciona. Como funciona a prova para ser delegado no Brasil. O processo para se tornar delegado de polícia no Brasil envolve diversas etapas de recurso público. O cargo de delegado é destinado a bacharéis em direito. E os detalhes do processo seletivo podem variar de acordo com o estado ou instituição responsável pelo concurso. Aqui está um panorama geral. Então, primeiramente, para a gente ser delegado, a gente já tem que estar formado em direito, né? Bastante interessante. Então direito, se eu não me engano, são 3 anos, parece que de faculdade é 3 ou 4. E vamos analisar a prova para ser delegado, né? A prova do senhor, língua portuguesa, professora Adriane. Prova de língua portuguesa. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Vinícius, mexerico é com X ou CH? Com X, excelência. Isso, pô. E queixa? Com X, excelência. Queixa. Micha? Com CH, excelência. Queixa? Queixa Peraí, com micha? X. O que é micha? Peraí, o que é micha? Micha? Com CH, excelência. Mano, eu sei o que é Queixa? micha, velho. Queixa com X. Queixa com X. Empecilho ou empecilho? Empecilho. Privilégio ou privilégio? Privilégio. Os coletivos dos seguintes substantivos: estrelas, Constelação. ilhas, Arquipélago. mapas, Atlas. aviões. Aviões. Muito difícil, velho. Demora. Creio que frota, não tenho certeza. Ok, obrigada, boa sorte. Obrigado, excelência. Vamos agora para seus direitos, professor Maurício Calado. Candidato, boa noite. Boa noite, excelência. Primeira questão. O que é portaria? A portaria, excelência, ela é um documento que é elaborado pelo delegado de polícia que dá início ao inquérito policial. O inquérito policial pode ser iniciado sem esse documento? Sim, excelência, pelo APF, auto de prisão em flagrante. Algum outro mais? Não me recordo, excelência. Questão. Mano, não tem quando você não entende a pergunta e nem a resposta. É a minha situação agora, mano. Eu não tô entendendo justamente nada que tá perguntando. E nem a resposta. Eu não sei se é porque eu não tenho um menor grau de direito sobre leis, mas. Mano, tá difícil. Sinceramente. Tipo, de compreender, pegar, tipo assim, esse raciocínio. Deve ser por isso que a prova é oral, né? Porque além de tudo isso, acredito que se fosse no papel, eu só acredito que seria mais fácil. Mas eu não sei. Vamos prosseguir com o vídeo. Número 2. Existe diferença entre infração, crime e contravenção? Excelência, infração é um nome genérico. Pode abordar tanto crime quanto contravenção.
As contravenções são totalmente diferentes dos crimes. Crimes são aqueles que estão previstos em leis especiais e Código Penal. As contravenções é aquilo que está previsto expressamente na Lei de Contravenções Penais. Mais alguma diferença? Pode-se lembrar também em relação aos atos infracionais cometidos por menores de idade. Ok. Última questão. A gente vai falar um pouquinho de latrocínio, tá? Eu vou te dar uma situação e eu queria que você me falasse se ele está consumado ou se ele está tentado, tá? Ok. Roubo consumado com morte consumada. Nós temos que tipo de latrocínio? Roubo consumado com morte consumada. Eu acredito que esse consumado seja tipo empregando os dois termos. Tipo, o cara rouba, além de roubar, acaba matando a pessoa. Acredito que seja isso, não tenho a menor ideia. Latrocínio. Consumado. Roubo consumado com morte tentada. Consumado. Roubo tentado com Não, morte acredito que consumado não tem nada a ver com isso, né? Mas bora lá. consumada. Consumado. Roubo consumado com morte consumada. Consumado. Ok. Ok, senhor presidente. Obrigado, professor Maurício. Vamos agora nas noções de criminologia, professor Sidney Cardassi. Tudo bem, senhor Vinícius? Boa noite, Excelência. Podemos? Podemos. Criminologia aplicada e criminologia analítica. O senhor já ouviu isso? Sim, Excelência. Pode me explicar? A criminologia analítica é aquela que se baseia em dados estatísticos, dados numéricos quantitativos. Ou seja, por exemplo, uma estatística de crime, crescimento de crime, mais especificamente, na parte exata da criminologia, digamos, é uma relação com a parte exata em que a criminologia analisa. Agora eu entendi. Entendi a pergunta, entendi a resposta, eu absorvi o conhecimento. Porque, tipo assim, até o momento anterior, eu estava, tipo, só observando, sem entender nada. Mas eu acho que essa pergunta foi, digamos que foi a mais fácil, tirando as de português. Que não estou dizendo que não seja fácil, mas voltado mais por questão do direito, questão de lei. Foi a que eu mais entendi até agora, dentre todas as perguntas que já fizeram até agora. E aplicada? Claro, com certeza. Você pode me dar um conceito de política criminal? E olha a gente de volta com o Vai Dar Romance Concurseiro. E hoje a gente está aqui com o Maurício. Política criminal são ações estabelecidas para combate e diminuição do crime, como, por exemplo, uma ação da sociedade, que pode ser feita tanto no controle informal quanto também no controle formal. Peraí. No controle informal, por exemplo, uma ação da sociedade, que pode ser feita tanto no controle informal quanto também no controle formal. Terceira pergunta. Quando nós falamos em que a criminologia estuda circunstâncias sociais, o que nós estamos querendo dizer com isso? As circunstâncias sociais, Excelência. A sociologia é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela está ligada a diversas outras disciplinas. Uma delas, a sociologia. Inclusive, existem diversas teorias da sociologia. O senhor falou a sociologia ou a criminologia? Tá, vou recapitular, só um momentinho, por gentileza. A criminologia, ela é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela é influenciada e também influencia outras disciplinas. Uma dessas disciplinas que influenciam a criminologia é a sociologia, que inclusive existem diversas teorias que são adequadas à criminologia, que vêm da sociologia, como, por exemplo, a teoria do espelho e diversas outras teorias que são oriundas de lá. Teoria do espelho. Então,
Teoria do espelho, de Jean-Jacques Allan, médico, psiquiatra, psicanalista francês. Acredito que só conseguimos enxergar características de outras pessoas que também existem, ou se já existiram um dia dentro de nós. Tudo bem. Quando nós trazemos a criminologia relacionada à sociologia, né, nós temos, por exemplo, ou como Vossa Excelência falou, a análise social. É para a gente, por exemplo, analisar como que a sociedade se comporta em relação ao crime, poder analisar quais são as pessoas, o crime, o criminoso, a vítima e também o controle social, que são os objetos da criminologia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Sidney. Noções de informática, professor José Maria. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. O senhor poderia dizer para mim o que é um ataque de negação de serviço? Claro, Excelência. Mais conhecido também como ataque de DOS ou, né, negação de serviço. O ataque de negação de serviço, ele consiste, na verdade, o objetivo principal dele é inativar um serviço, geralmente um site da internet. Então, por exemplo, um atacante, ele utiliza um malware chamado bot, e esse bot ele infecta diversos computadores ou até dispositivos, e simplesmente num comando que esse atacante dá para que esses milhares de dispositivos que foram infectados pelo bot façam um acesso de forma simultânea a esse serviço. Esse serviço ele não vai conseguir suportar e na conclusão, esse serviço vai acabar saindo do ar ou sendo derrubado. No caso, tudo isso é um ataque de hack, que ele basicamente acabou de explicar. Você pode dizer para mim o que é e para que serve o pincel de formatação do Word? Claro, Excelência. O pincel de formatação ele está na página inicial, no grupo Área de Transferência. O pincel de formatação é uma ferramenta que possibilita copiar exclusivamente a formatação, sem cópia de conteúdo, somente a formatação. Então eu copio a formatação de um trecho e aplico ela em outro. Ciência da computação do nada. Eu não tinha noção que durante as provas ele fazia perguntas relacionadas a computadores, softwares. No meio da pergunta, eu vi que era mais questão de lei, diretrizes, essas coisas assim. Inclusive, não é só isso, né? Porque teve a primeira que foi de língua portuguesa, para ver se ele tinha. Acredito que a pessoa para ser delegado tem que ter o domínio do português. Eu acredito, eu não sei, eu não faço direito. E nem estou me preparando para fazer uma prova de delegado. Mas, enfim. Tarde. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Pois bem, primeira pergunta. O agente que subtrai coisa alheia móvel para se ressarcir de eventual prejuízo que a vítima tenha lhe causado, ele se vê em curso nas penas do crime de furto? Excelência, nesse Peraí. Bora ver se eu entendi a pergunta. Então, ó, vou tentar pensar vou tentar traduzir a pergunta. Ele tá falando que se a vítima roubou para não se prejudicar, eu acho que é isso. Acho que é essa a pergunta. Tipo assim, um cara, dá um exemplo aqui. Um traficante quer matar uma pessoa. Tiro. E essa pessoa roubou outra pessoa para não morrer. Acho que é isso. Não entendi muito certo a pergunta. caso, o agente utilizou de forma particular, privada, para fazer a justiça com as próprias mãos. Nesse caso, não teríamos um delito patrimonial, mas sim o delito denominado exercício arbitrário das próprias razões, pela própria especialidade da conduta desse sujeito ativo. Mudando minha resposta. Eu acredito que agora a pergunta tenha sido se a pessoa, digamos que tem um grupo específico de uma sociedade que está passando fome.
Uma pessoa vai lá e rouba, no caso o agente, ou sei lá, o sujeito rouba para dar comida a essa população que está sendo prejudicada. Isso seria uma ação pública para o bem comum. Acho que foi basicamente isso que ela falou e basicamente essa foi a pergunta. Não tem nada a ver com a questão do traficante. Mas, desculpa, vamos lá. Segunda pergunta. A receptação ela é considerada um crime acessório. Pois bem, levando em conta que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do crime antecedente, se vê prejudicada a possibilidade da responsabilização criminal do receptador? Excelência, nesse caso, o artigo 180 do Código Penal, ele prevê expressamente que a receptação ela será considerada atípica, ainda que extinta a punibilidade do sujeito ativo do crime antecedente. Quais são os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por uma das penas? Certo, Excelência. Então ele está perguntando quais são as condições para a pessoa substituir, tipo, a questão da pena de privacidade para a pena de direito. Acho que eu consigo dar um exemplo. Bora ver se eu consigo dar um exemplo. Pena de privacidade seria a tornozeleira eletrônica que a pessoa tem na perna. Ou então a pessoa está na cadeia, mas acredito, bora ver se a questão da tornozeleira se encaixa melhor. E no caso, a questão do direito seja sei lá, deixa eu pensar aqui um exemplo. Concurso público. Acho que uma pessoa que já foi presa não pode fazer concurso público, certo? É isso, né? Não sei, depois eu coloco tipo um sim na tela, coloco verde pra confirmar. Mas eu acho que é isso. Tipo, em vez de eu ficar preso em casa, que no caso seria a questão do direito de ficar... Perder o direito de privacidade... Não, de privacidade não. De direito de... O direito de privatização... Não, de privatização não. Direito de... Perder o meu direito de... Sei lá, bicho. Não é direito de privatização. Eu me esqueci a palavra. Eu acabei de falar ela, velho. Direito de liberdade. Direito de liberdade. Pelo direito de... Direito social. O direito de liberdade. Privatização. Direito de privatização. Não, direito de liberdade pelo... Meu Deus do céu. Como é que eu posso explicar isso? Direito de privacidade. Se tá privatizado. Peraí. Extinta a punibilidade. Quais são os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade? Pena privativa de liberdade. Então, no caso, a questão da gente perder a pena privativa de liberdade, mas só que tem uma lei de direito, que no caso seria, tipo, a pessoa não poder fazer concurso público. Acho que seria isso. Pena privativa de liberdade. Tinha esquecido essa palavra. Tinha acabado de falar ela. Mas vou prosseguir. Para ver qual a resposta que qual é o nome dela? Júlia Nunes vai falar. Pela pena restritiva de direitos, por uma das penas. Certo, Excelência. O Código Penal prevê expressamente, em seu artigo 44, que será possível a aplicação das penas restritivas de direito, que são penas autônomas, substituindo as penas as penas privativas de liberdade, no caso de condenação a delito cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, que as condições sejam favoráveis, as condições do condenado sejam favoráveis a essa substituição e que, em sendo crime contra a administração pública, que esse condenado tenha ressarcido os danos para fazer jus a esse benefício de política criminal. Então, basicamente a resposta dela não foi parecido com a minha, não tem como ser parecido com a minha, porque eu não estudo direito e eu tô longe de ser tão inteligente quanto ela nessa questão de
direitos e lei, porque ela foi primeiro colocada na prova oral de delegada desse estado aqui do PCSP, que é São Paulo. É o seguinte, ela falou que sim, a pessoa pode fazer a troca dessa lei de privatização de liberdade pela lei de direito social. Não sei qual direito social, pode ter múltiplos, ter muitos, mas só se as condições estiverem favoráveis. Que eu acredito que, tipo assim, a pessoa tenha se comportar na cadeia e que tenha menos de 4 anos, né? Menos de 4 anos de que a pessoa tenha sido condenada. Tipo, que a pessoa que foi condenada a 15 anos, acredito que ela não pode ter esse mérito de lei. E no caso, se seja um crime tipo contra o júri, tipo contra o Estado, ele tem que prestar serviço comunitário, se eu não me engano. Acho que é isso, não sei. Mas acredito que ela tenha, tipo, acredito não. Ela falou mais ou menos isso, só que de uma forma muito inteligente. E eu aqui, sei lá, bora. Se eventualmente ele não tiver condições de ressarcir, de reparar o dano, Nesse caso, Excelência, caso Peraí. seja comprovado ressarcir, se eventualmente ele não tiver condições de ressarcir, de reparar o dano, Nesse caso, Excelência, caso seja comprovado que não há mínima possibilidade do agente fazer esse ressarcimento, ele ainda assim faria jus a esse benefício. Então mesmo que ele não consiga contribuir, tipo, no serviço comunitário, sei lá por quê, mas ele ainda teria direito. Tipo assim, vale a pena. Tipo assim, para de falar isso. Na questão de você não utilizar a questão de liberdade. Porque privatização de liberdade você, pô, é triste, hein? Ficar trancado no lugar o tempo todo. por favor, faça a distinção entre crimes plurissubjetivos e crimes plurissubsistentes, por favor. Plurissubsistivo e plurissubsistentes. Ele tá pedindo diferença entre os dois, sabendo que eu, em particular, não sei nem o que é isso, sinceramente. Excelência, os acho crimes plurissubjetivos guardam relação com os sujeitos que podem praticar determinado delito. Então, necessariamente, os crimes plurissubjetivos são aqueles de concurso necessário, em que há necessidade para a sua tipificação da participação de 2 ou mais agentes, como, por exemplo, o delito de associação criminosa. Já pensando nisso, tipo uma facção. E facção, todo mundo sabe que é um grupo. Então, um grupo em harmonia para praticar um crime organizado. E harmonia não foi a palavra que bem se encaixa nesse exemplo. Não sei porque eu falei isso. Crimes plurissubsistentes guardam relação com a conduta do agente, ou seja, se ela pode ser dividida em diversos atos. E seria, por exemplo, o crime de furto. Ele pode ser dividido em diversos atos e seria, então, um delito dessa espécie, dessa classificação. Muito obrigado, satisfeito, senhora Obrigada, presidente. Excelência. Peraí. Então, 4 coisas que você consegue aprender em Python em uma semana. Primeiro, projeto completo de análise de não, dados. obrigado. Então, primeiramente, a diferença entre plurissubsistente e como é? Peraí. Então, criminosa. Agentes. Os agentes, ou seja, se ela pode ser dividida em guardam relação com a. Já os crimes plurissubsistentes guardam relação com a necessário. Guardam Objetivo, crimes plurissubsistentes, por favor. Crimes plurissubjetivos e crimes plurissubsistentes. relação. Plurissubsistentes, então no caso é a relação entre um crime, entre uma organização, crime, tipo entre um grupo, vou dizer, entre um grupo, tipo uma facção, ou então um crime organizado, o subsistente, e o outro, bicho, por que eu tô esquecendo o nome? Subsistente. E o quê? Gente, ou seja, se ela pode ser dividida. Subjetivo. Crime Excelência. subjetivo.
ele pode ser dividido como furto, homicídio, que pode ser praticado por uma pessoa só, não precisa de um grupo específico. Eu acredito que seja isso, eu não sei. A apresentação, ou melhor, a condução de um indivíduo à delegacia de polícia portando um simulacro de arma de fogo, sem qualquer ato que tenha uma ameaça, deve resultar em qual providência pelo delegado de polícia ou pela delegada de polícia? Excelência, nesse caso, eu não vi Que tenha uma ameaça de arma de fogo, sem qualquer ato que tenha uma ameaça, deve resultar em qual providência pelo delegado de polícia? Então acho que a pergunta é o seguinte: se a pessoa for para a delegacia, simplesmente só por ter uma arma de fogo, mas sem apresentar qualquer tipo de ameaça, qual será a conduta dele? Eu acho que é essa a pergunta. Não tenho certeza. Ou pela delegada de polícia? Excelência, nesse caso, eu não vislumbro nenhuma tipificação legal no que guarda relação principalmente ao Estatuto do Desarmamento, pois o simples porte de simulacro de arma de fogo não configura o objeto material desse delito, nem mesmo no Código Penal, visto que para configurar uma conduta típica há necessidade do objeto material estar previsto em determinado tipo penal. Não me recordo se há uma contravenção penal específica em relação ao simulacro de arma de fogo, Excelência. A priori, seria um fato atípico. E a providência a ser adotada, então? Eu não entendi a resposta. Mas tudo bem. Então, pela autoridade policial? Excelência, eu como autoridade policial, chegando na minha delegacia um caso desse tipo, considerando que o sujeito ele não tenha praticado nenhum ato que configure uma infração penal, seja contravenção ou um crime, ele seria liberado, sem sequer registrar alguma ocorrência. No entanto, vislumbrando alguma hipótese de algum fato típico, registraria a ocorrência e o dispensaria da mesma forma. Seria, por exemplo, um caso de uma ocorrência não criminal, mas inicialmente é um fato atípico. Agora que ela deu um exemplo, eu entendi. E tipo assim, se a pessoa for acusada de estar usando porte de arma, mas não apresentar nenhum tipo de ameaça, ela vai ser apenas liberada, como ela acabou de falar, porque ela não está apresentando nenhum crime. Mas se tiver apresentando algum tipo de ameaça, alguma pessoa utilizando o porte de arma de fogo, aí sim acredito que sim, a pessoa pode se prejudicar. Durante uma prisão em flagrante, é apreendido na posse do indivíduo um telefone celular, um smartphone. É possível acessar o conteúdo desse aparelho em decorrência da prisão em flagrante? Do indivíduo. Durante uma prisão em flagrante, é apreendido na posse do indivíduo um telefone celular, um smartphone. É possível acessar o conteúdo desse aparelho em decorrência da prisão em flagrante? Agora esse daqui já deu para entender mais. Pergunta dele. Durante uma situação em que a delegacia prende o sujeito, ou um policial prende o sujeito, eles podem consumir o telefone desse indivíduo em decorrência do processo, no caso, para saber mais tipo de investigação, tipo, uma pessoa é acusada de estar traficando. Aí vai lá, o policial prende ele, mas ele quer saber se o policial, além de prender ele, pode tomar posse do celular dele para visualizar o conteúdo, para saber se tem mais provas contra essa pessoa, para saber localização de mais substâncias ilícitas. Enfim, acredito que seja essa a pergunta, certo? Eu não tenho certeza de nada durante esse vídeo, porque eu não estudo direito e nem estou fazendo prova para ser delegado, que eu já estou vendo que o grau é muito difícil, tem que estudar muito, muito, muito. Excelência, essa questão já foi apreciada pelos tribunais superiores, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal,
que entendeu que não é possível ao delegado de polícia, ainda que no decorrer da lavratura de um auto de prisão em flagrante, que ele mexa no conteúdo inserido naquele aparelho celular. No entanto, é possível que o delegado tenha apenas o contato com o registro de alguma ligação telefônica naquele momento. Caso ele tenha acesso a algum conteúdo, será considerado uma prova ilícita. E caso seja necessário, naquela situação fática, o acesso ao conteúdo para determinar, retificando, para descobrir mais alguns elementos daquele crime, seria necessária a representação judicial para que possa quebrar os dados daquele aparelho telefônico. Então, basicamente, já tinha visto essa questão da tipo da lei ilícita. Que no caso, ela acabou de dar um exemplo, que no caso do delegado for aprisionar uma pessoa e quiser ter a posse das provas de forma procurando conteúdo no dispositivo eletrônico, não pode, porque seria considerado uma prova ilícita, uma prova que não vale. Mas no caso, tipo, se tiver um exemplo, uma ligação do traficante com outra pessoa que possa ajudar na decorrência que faz parte como prova, tipo, digamos que ele, sei lá, vou dar um exemplo, ele aprisionou a pessoa enquanto ela estava, não sei, aprisionou a pessoa enquanto ela estava usando o celular para falar com o traficante. Aí, não sei porque eu estou usando o traficante, mas enfim, ele pegou esse meio de prova para acusação contra o em flagrante, no caso do traficante. Acredito que seja isso, mas no caso, se ele quiser ir mais a fundo em questão de procurar conteúdo, ver foto no celular do sujeito que está sendo aprisionado, ele não pode, porque seria considerado prova ilícita, e para fazer isso ele teria que entrar com um processo para quebrar essa diretriz e fazer uma investigação maior em relação ao conteúdo eletrônico que está disponível no celular em flagrante. Eu acredito que dentre todas as respostas dessa tenha sido a mais qualificada. Licença. Fica à vontade. É possível, durante uma investigação policial em que ocorre interceptação telefônica, e há conhecimento de uma infração penal diversa da investigada, é possível usar essa prova telefônica? É possível, durante uma investigação policial em que ocorre interceptação telefônica, e há conhecimento de uma infração penal diversa da investigada, é possível usar essa prova? Excelência, nesse caso, tendo sido a interceptação telefônica deferida de forma legal, com todos os requisitos previstos na lei, é possível sim utilizar dessa prova encontrada fortuitamente, desde que não se comprove que houve algum desvio de finalidade durante aquela diligência policial para justamente tomar conhecimento daquele crime fortuito de forma contra a lei. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem sim ser possível a utilização dessa prova obtida, no entanto, desde que não fique comprovado esse desvio de finalidade da diligência. Então, acredito que ela acabou de falar que, basicamente o que eu falei, tipo assim, que durante o aprisionamento do sujeito, ele usar a ligação como forma de... Por que eu tô fazendo isso aqui como... Tô, tipo, representando o celular. Utilizar esse meio para usar como prova contra a pessoa e sem aprofundar nas provas que estão disponíveis no conteúdo eletrônico, se baseando apenas nessa do celular, que foi utilizado, tipo, como exemplo, uma ligação para outra pessoa relacionada ao crime. Acredito que isso pode, agora não pode ficar se aprofundando no celular da vítima, que seria no caso, da vítima não, do sujeito, que seria no caso uma prova ilícita, certo? Satisfeito. Obrigado, senhora candidata. Obrigada, excelência. Eita.
Primeira colocada da prova oral delegada. 98 pontos. Júlia Nunes. Gostei. Seu like. 13.000 likes.